Sabe, 7 horas e 40 minutos para 3 votos, né? A gente já falou desse desperdício de energia que eles obrigam a gente a fazer, né? A sociedade a fazer. Mas na eleição do ano passado, aliás, no ano passado, em função da eleição até, eu escrevi um artigo lembrando o seguinte, que o Lula, porque foi condenado no ano passado pelo mesmo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, há um caminhão de tempo em função do caso do Triplex, ele só poderia ser candidato caso cumprisse toda a pena e mais os 8 anos da inelegibilidade, que a lei de ficha limpa diz o seguinte: você foi condenado a 10 anos, 10 mais 8 anos, você soma 8 ao final da sua pena, pegou 12 mais 8. No caso dele, era 12 mais 8, então até 2038 o Lula poderia ser candidato aos 93 anos de idade. E eu lembrava naquele artigo, já cheguei a falar isso aqui em outra ocasião, que só quem tinha, naquele ano, 76 anos, agora 77, conheceu uma eleição sem o Lula, porque foi a eleição de 1960, o resto não. Bom, o que aconteceu? Ontem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tomou uma outra decisão a respeito do mesmo Lula. O Lula saiu da cadeia por um motivo, mas ele continua inelegível até 2038. Ele só vai poder participar das eleições em 2038. Mas a partir de ontem, desde ontem, ele só pode participar de eleições a partir de 2044. Porque ele tomou 17 anos, ele tinha tomado 12. Deram-lhe 17 agora. Sei lá, o STJ pode rever, pouco importa, mas agora o retrato do momento é Lula 2044. Como em 44 não tem eleição presidencial, é só 2046. Então o Lula, que tem 74 anos, só vai poder ser candidato a presidente da República com 101 anos. 101 anos. Antes disso, não. Hoje, esse é o retrato de hoje. Então, o que aconteceu ontem foi o enterro político do ex-presidente Lula. Político, eleitoral, candidato, ex-presidente querendo ser futuro presidente, que é o sonho dele, é voltar. Era o sonho dele em 2014, quando ele criou a candidatura da Dilma Rousseff, uma candidatura que ele tirou do bolso do colete, uma pessoa que não tinha disputado a eleição para síndico, e ele enfiou goela abaixo do Brasil para ter alguém que não representasse nada, que não fosse uma força, que não representasse um eixo de poder dentro do PT. Porque se houvesse a possibilidade de ter alguém que representasse uma possibilidade de um poderzinho, ele queria trucidar, porque ele é uma grande seringueira, na volta dele nada vinga. Ele quer sempre ter os postes, a turma na volta e tal, para poder depois ele voltar. Ele queria voltar em 2018. A Dilma gostou do game, virou presidenta. E presidenta não queria sair. Não, eu sou presidenta, eu não quero mais sair. E aí começou uma confusão. O Lula queria voltar, a Marta Suplicy chegou a fazer apelos, teve discussões, teve um monte de gente falando, e a Dilma não abriu mão. E foi a confusão que a gente viu. Não aconteceu o que aconteceu com o governo da Dilma só por causa disso. Você tem um mensalão em 2006, você tem um petrolão em 2014, você tem um processo de corrupção que corrói o PT e que leva o Lula para a cadeia. O Lula vai parar na cadeia e recebe uma primeira sentença de morte política muito forte, aquela que a gente relatou no ano passado e que foi muito, muito forte. Mas agora, se ele consegue, por exemplo, anular o processo no Supremo Tribunal Federal da condenação do apartamento Triplex, ele continua inelegível por essa condenação de ontem, né? E a condenação de ontem é muito forte, porque a gente está falando de crimes barra pesada, né? Nós estamos falando de lavagem, nós estamos falando de corrupção, e o Lula está numa situação muito complicada na pessoa física. Ele tem um advogado que é provavelmente o advogado mais chato do Brasil, e chato eu digo até como um elogio. Não que eu admire o talento individual dele, não sei nada sobre o talento individual. Para mim ele só passa que é chato. Mas é de advogado chato que um cliente enrolado precisa. Aquele camarada que vê uma frestinha. Eu tinha
Eu tinha um cachorro quando eu era moleque, que era um Weimaraner. Weimaraner é um cachorro maravilhoso, mas ele não tem cérebro. Ele não tem cérebro, deve ser o tamanho de uma noz. E todo o cérebro dele é usado para deslocamento. Ele só usa as funções motoras. Não pensa, né? Ele não raciocina. E ele corria atrás de um outro, que era um Fox Paulistinha, que era um açougue e muito inteligente. Então, o Fox passava debaixo de um porta-vaso. O Weimaraner via aquele porta-vaso, não era um obstáculo. Embora ele fosse gigante, ele falava, eu vou passar por lá. E aí ele se tabacava no porta-vaso porque ele não passava. Então, ele via uma fresta e achava que dava para passar. O Cristiano Zanin vê uma fresta e acha que dá para passar e ele vai em todas. Então, tome como um elogio. Um advogado chato que encontra uma oportunidade e vai ciscando. Você dá uma colher para ele e fala, olha, você vai vai fazer um buraco no muro, na muralha da China. Ele vai ficar com aquela colherzinha, nheco, até fazer um buraco na muralha da China. É capaz de fazer, pela persistência e tal. E ele fica insistindo. Mas o fato é, a situação é muito complicada. 2 condenações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E agora por 17 anos e 1 mês, né? Bom, as lideranças do PT já sabiam que isso iria acontecer, já sabiam da condenação do ano passado, não tinham expectativa de que o Lula pudesse ser o candidato a presidente da República em 2018, fizeram aquele circo, aquela encenação, aquela coisa de parecer que ele podia ser o candidato, mas não tinha a menor condição. Aliás, eu me enganei com as datas, né? Dilma, candidata em 2010, reeleição em 2014, não candidata em 2014. Tanto que em 2018 ficaram com aquela coisa de vamos tentar Lula livre, mas não tem Lula livre. Todo mundo sabia que não ia ter Lula livre. Tanto é que ele dava as dicas para o Fernando Haddad, já estava escrito que o negócio era em torno do Haddad. Mas o fato é que essa condenação, ela reforça o que eu estou chamando de morte política. Política eleitoral, ele continua a ser um personagem da política brasileira. Mas existe um outro aspecto do julgamento de ontem que eu gostaria de chamar a atenção, que quem assistiu aquele julgamento, espero que ninguém tenha assistido, mas vai que alguém assistiu aquele julgamento, eu espero também que ninguém tenha tido diarreia ontem. E alguém deve ter tido diarreia ontem. Então, essas coisas acontecem, né? Às vezes você não está fazendo, você vai lá e liga na TV Justiça, aí de repente você está acompanhando, você liga na Band News, e a gente o áudio a gente botou pouco. Pelo menos no nosso horário a gente botou pouco. A gente fez justiça. Pobre do ouvinte, né? A gente fez justiça. Mas quem assistiu falou assim: deve ter alguma coisa que bota na água desses caras. Não é possível. Ou na água deles ou na água dos ministros Supremos. Ou na dos dois, também a gente não sabe. Mas porque não é possível que você tenha assistido o julgamento do Supremo Tribunal Federal dizendo: delatores e delatados não podem fazer as alegações finais no mesmo momento. Delatores fazem as alegações finais e delatados fazem na sequência. É assim que tem que ser. Fizeram esse julgamento, isso foi no início de outubro, não tem 2 meses. Aí o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai participar, vai tomar uma decisão da maior importância, envolvendo um caso muito relevante, não importa que seja muito relevante. Não é um caso, mas que por acaso é muito relevante. E na primeira decisão, pós-decisão do Supremo Tribunal Federal, eles ignoram completamente essa história de delator e delatado. Você fala, não, mas peraí, como assim? Peraí, o Supremo Tribunal Federal não disse que delator fala antes? Disse. Então não é que o delator tem que falar antes? Tem. A alegação final do delator é antes. O Supremo não é o Supremo? Supremo não é o Supremo? Supremo é o Supremo. Essa decisão do Supremo é de repercussão geral, ou seja, vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Então como é que no primeiro julgamento envolvendo o Lula não vale esse troço? E o pior, Carla, é que o que é mais maluco, e isso diz muito sobre o nosso sistema de justiça, é que é isso mesmo. Por quê? Porque eles entenderam que a partir de agora, essa é a regra. Toda vez que você tiver um delator e um delatado, e o delator for fazer as alegações finais, ele entrega antes do delatado, e o delatado lê as alegações finais, e então abre tempo para ele, né, os dias para ele poder fazer suas alegações finais. Porque a lógica é, o delator tem interesse em acusar aquele que é o delatado, de forma que há algo na peça de defesa dele que serve como acusação contra o delatado e que tem o direito de se defender. Mas e os casos que já foram? O Supremo não resolveu.
vai resolver em 2020. Aí nós vamos resolver. Tá bom, mas e se resolver que no caso como o do Lula, vale a regra adotada para a regra geral, que é delator fala antes do delatado? Aí nós vamos ter um problema. Porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu o seguinte: não há nada nas peças dos delatores que tenha interferido no resultado da investigação, da denúncia, da sentença da copiadora... Copiadora não, como é que ela chama? Da Gabriela Hart. Enfim, nada. Então, tudo bem ter feito desse jeito, não atrapalhou. 2 deles disseram isso. Mas a tese foi furada. A tese é, vem cá, por que daqui para frente sempre será, e neste caso que veio a ser julgado depois, porém antes, se referia a um caso de julgamento anterior, porque a Gabriela Hart, a juíza, julgou antes, já tinha julgado, já tinha dado a sentença, eles até aumentaram a pena do ex-presidente Lula. Por que nesse caso é diferente? E aí entra a nossa piração do nosso sistema de justiça. Chega um gringo aqui e você explica isso para ele e fala, não estou entendendo. A Suprema Corte Nacional toma uma decisão que na primeira decisão que é tomada com base naquela decisão não vale. Não vale. Tudo bem, não saiu acórdão, tudo bem, não decidiram sobre os casos anteriores, mas será que, posto que não há uma decisão sobre casos anteriores, não seria razoável que os desembargadores dissessem delatores falam antes dos delatados? Em tese, logo, então, neste caso também. Mas não teve efeito. Tudo bem, se não teve efeito, não vai mudar nada. Faz de novo. Mas daí vai atrasar o processo. E daí? Qual o problema? Qual a pressa? Mas é o Brasil de um sistema de justiça que funciona de um jeito fracionado. Cada um faz o que bem entende. Por que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região agiu assim? Porque ele pode. E por que ele pode? Porque o nosso sistema prevê que seja assim. Assim como o da 1ª Região pode fazer, assim como anteontem Rodrigo Aidar contou pra gente 2 histórias de 2 decisões tomadas num processo envolvendo pessoas que encheram a cara. Num estado, o tribunal entendeu que o camarada tem que fazer a prova contra ele, senão isso é um problema. No outro entendeu que ele não tem que fazer a prova contra ele. Mas peraí, a lei é clara, mas é tão clara que 2 tribunais tomaram decisões opostas em cima do mesmo assunto. Pois está aí. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos pode dizer que são irresponsáveis. Eles são aquela corte que tem cuidado de todas as ações da Lava Jato. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão. Então, como é que vai ficar? O que recado nós estamos dando a respeito da organização do Brasil? Nós estamos dando o seguinte: podemos fazer faxina no Poder Executivo. Fizemos, varremos, caras. Varremos o PT, ferramos PSDB, botamos esse Aécio Neves para correr, né? Tiramos esse Geraldo Alckmin do caminho, 1% de voto. O PMDB veio, tentou vir com o Henrique Meirelles, tomou outra na orelha também. Surgiu uma figura nova, um personagem novo, que não tinha nada a ver com a política tradicional, etc. Esse virou o presidente. O Congresso Nacional, foi fatiado. Tem um monte de gente que está processado na Lava Jato e tal. E o nosso Poder Judiciário é só na base da corrupta, ou seja, a gente só vai entrar na discussão sobre o funcionamento do sistema judiciário quando a gente encontrar corrupto, e aí a gente vai lá e prende, como aconteceu agora no Tribunal de Justiça da Bahia. É só aí que a gente vai fazer faxina. E a faxina dos processos? Dos processos a que eu me refiro é da forma como a gente toca a justiça brasileira. Está funcionando do jeito certo? É razoável que seja do jeito que está aí? Tudo bem, cada juiz tem o direito de decidir como bem entende, mas como bem entende, mas na lei. Do contrário, não precisa ter lei, cada um faz o que bem entende. Então, tem uma desorganização, tem uma desordem, tudo tem explicação, dá para explicar esse negócio do TRF4, como eu já fiz aqui. Mas, ao mesmo tempo, é esquisito, fica estranho, fica parecendo que aquilo que é uma decisão suprema é uma suprema orientação. Não é uma suprema imposição, uma suprema decisão. Repercussão geral é repercussão geral, mas pero no mucho. Então tem algo que vai atrapalhar a gente em coisas muito mais graves do que essa, e que se a gente não tomar cuidado, o nosso ponto fraco hoje é o nosso sistema de justiça. Então eu quis pegar o caso do Lula e mostrar 2 itens. Primeiro, Lula fora
do processo eleitoral até 2044, com a primeira eleição em 2046, só pode ser candidato quando tiver 101 anos de idade. E outro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na primeira sentença dada logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, se dá o direito, se valendo das interpretações e das brechas da lei, de decidir o oposto do que o Supremo Tribunal Federal propôs. Decidiu.